meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, leve-me sempre pelo bom caminho, que assim seja. E foi essa oração que eu aprendi quando era criança e nunca esqueci e nunca deixei de rezar para o meu anjo de guarda. E quando a gente fala em benzimento, em benzer, a gente vai praticar orações, a gente vai praticar o verbo, a intenção, o amor. Então a gente tem essa intimidade com o rezar, né? Gostar de fazer isso. Então você não precisa ter uma religião, mas se você tiver, você usa essa prática de acordo com o que você acredita. Então, Dudu, o que é o benzimento? O benzimento, o benzer, é o bem dizer, é o abençoar, né? E qualquer um pode benzer? Qualquer um pode benzer. E quais são as restrições, vamos dizer assim? Então, tem gente que fala assim, não pode benzer depois das 6, não pode benzer no domingo, não pode benzer, assim, tem muita crença, né, antiga, que hoje a gente já não usa mais. Por exemplo, antigamente você só poderia ser uma benzedeira se você recebesse essa missão das mãos de uma outra benzedeira. Eu recebi essa missão das mãos de uma benzedeira, mas eu tô aqui e ensinando, né, compartilhando, trocando com vocês, e garanto que não precisa ser da mão de uma benzedeira. Você tendo essa vontade de rezar, tendo essa disponibilidade para fazer isso, para um bem maior, para você mesmo, para sua família, isso já é uma condição totalmente favorável, né? Então, é isso, do jeito que a gente está precisando cada vez mais de amor, uma pessoa que se interesse em deixar um pouquinho a sua vida, os seus afazeres particulares, para se dedicar a rezar por alguém, a mudar a vibração, a trazer conforto, né? Isso é muito importante. Então, sim, você pode ser uma rezadeira, um rezador, apenas se você tiver essa vontade no seu coração, certo? Então, assim, o que a gente está conversando aqui hoje, eu já dei alguns cursos sobre benzimento, e não é uma formação, porque você não precisa ser formado em nada, você só precisa ter conhecimento e alguns cuidados do que não se deve fazer, mas para a sua segurança até, vamos dizer assim, sabe? Então são coisas muito básicas. Você, por exemplo, primeiro você vai ter o seu praticar, né, o autoconhecimento. Antes de você começar a benzer, você vai começar a fazer as orações para você mesmo, sabe? Vai parar um pouquinho do seu dia, vai intuir aquilo, vai cantar, vai rezar, e aí isso vai ficando um pouco mais, vamos dizer assim, vai clareando na sua mente e no seu coração. E aí você começa a praticar. Quando eu recebi essa missão, vamos dizer assim, eu lembro que eu era muito jovem, eu tinha 21 anos. E aí a benzedeira, eu levei meu filho para benzer, e a benzedeira falou assim, você tem que aprender o benzimento, você tem coração bom, você tem reza de cura. E aí eu lembro que eu era muito jovem, né? Aí eu falei para ela, eu acho que não é para mim, mas eu vou aprender. Fui lá, aprendi, falei para ela, me desculpa, mas eu não acho que eu vou usar isso. Ela, um dia você vai. E aqui tô eu batendo esse papo com vocês.
incentivando, porque quando você reza, quando você deseja, quando você abençoa, você não está ajudando só outra pessoa, você está fazendo um bem para você mesmo, né? Então, vamos lá. Qual a maneira, então, que eu faço para benzer, Duda? Como é que eu começo isso, né? Vamos começar pelo óbvio, tá? Então, a gente começa se preparando para rezar para alguém. Então, como é que a gente se prepara? A gente toma um banho, se possível. A gente se alimenta adequadamente, se possível, né? A gente prepara um espaço adequado. O que é um espaço adequado? Ah, precisa ter uma sala de benzimento? Claro que não. Você pode benzer no seu quintal, mas tem que estar limpo, tem que estar silencioso. Não adianta botar um som no último lá do vizinho e botar alguém para rezar lá do lado. Nem você vai conseguir se concentrar, sabe? Então você vai proporcionando um bem-estar desde a hora que a pessoa chega, sabe? Ou, enfim, o momento que você vai benzer alguém, na hora de dormir o seu filho, então também tem que estar um ambiente preparado para isso. Então você começa por você, né? Toma um banho, se prepara, prepara o ambiente, e aí você vai ter os seus instrumentos de reza, que pode ser o quê? Apenas a sua oração. Só isso. Não precisa ter nada. Não precisa, mas pode, certo? Então eu, por exemplo, eu tenho um tercinho que toda vez que eu vou rezar, eu amarro ele no meu pulso. Tá sempre aqui no meu pulso. E eu gosto de benzer com ervas. Eu sou essa rezadeira que gosto de benzer com ervas. Ai, mas qual ervas? Geralmente eu uso arruda. Mas se eu tiver num lugar que não tem arruda, eu pego qualquer folha que tiver. Qualquer matinho que tiver, para mim já serve para benzer. Eu agradeço a energia daquela planta e vou usar aquela planta para ajudar no meu rezo, vamos dizer assim. E você vai sentir no seu coração o instrumento que você vai usar. Tem gente que benze com água, com óleo, com tesoura, com faca, com fraldinha na cabeça, com terço, bota o terço no pescoço, com crucifixo, né? Então você, quando começar a se preparar para esse momento do benzimento, vai vir no seu coração essa resposta, sabe? Você vai sentir vontade de pegar alguma coisa ou não, vai só impor as mãos, vai cantar, né? Então, vai depender do que você sentir, sabe? Então, não tem essa obrigação de, eu vou benzer com terço, né? Não tem. Então, você vai sentir e vai, aos poucos, fazendo da maneira que realmente tocar o seu coração. E a mesma coisa são os rezos, tá? Tem rezos prontos? Tem. Você pode dar, tem rezo na internet. Você acha um monte de rezo contra quebranto, olho gordo, dor de barriga, bucho virado. Tudo isso, se você pesquisar, você encontra. Mas eu tenho o meu ritual para abrir, quando eu vou começar os benzimentos, para fechar, e eu tenho a minha reza particular. Por quê? Porque com cada um que chega, e eu já estou há muitos anos fazendo isso, eu vou rezando, eu começo do mesmo jeito, mas cada um que chega para eu rezar, eu vou sentindo, além daquilo que ela vem trazer para eu, aquela ansiedade, aquela angústia, aquela dor, além daquilo que ela me conta, eu vou acessando aquele campo dela e vou percebendo. Então,
De repente eu sinto que o coração dela tá bem triste, e aí eu vou direcionar um rezo para alegria, né? Então, mas isso é com a prática, com o tempo, nem se preocupe com isso, porque quanto mais leve, quanto mais livre você for para rezar, mais você vai acessar essa intuição, esse amor que vem do coração. Então, o que eu digo para você? Você se preparou, tomou um banho, rezou antes, passou um dia mais concentrado, evitou alguns alimentos pesados, né? E bebeu bastante água, deixou o ambiente limpinho, silencioso, pronto para receber uma oração. E você vai preparar a sua proteção energética. Então, o que a gente faz? Gente, a gente está falando de um ritual. Então, a gente está falando de benzimento. E eu estou expondo para vocês a minha experiência e a minha prática. Cada um faz do seu jeito. Eu acho prudente a gente se proteger energeticamente. É o que a gente fala firmar, né? Fazer um firmamento antes. Então, eu pego um copinho desse aqui, ó, com água e uma vela branca e acendo. Então, eu acendo e peço proteção. Agradeço aquele momento, agradeço a oportunidade e peço proteção para aquele período que eu vou estar rezando, por quem me procurar. Então, proteção para mim, proteção para o ambiente, proteção para as pessoas que vão chegar. Um copo com água e uma vela é o suficiente. Você não precisa acender uma vela para cada pessoa que vai lá para benzer, não é isso. É um ancoramento que a gente chama. A gente vai fazer um firmamento ali pedindo proteção, tá bom? Então isso, acabou a vela, acabou o benzimento, acabou tudo. O que eu faço? Jogo o copo da água na pia ou numa planta e a vela, o restinho que sobrar depois que queimar inteira, você joga no lixo, tá? Então não tem segredo nenhum. Aqui o segredo é o amor no coração, é a boa intenção. Então não inventa, tá? O que é simples, o que vem do coração é o que basta, tá bom? Então tá, firmei minha vela, tomei meu banho, vou começar a rezar. Ai, Duda, chegou uma pessoa alcoolizada. Então aqui tá os cuidados que a gente tem que tomar na hora de benzer, tá, gente? Então assim, de maneira nenhuma eu devo benzer alguém alcoolizado, né? Não tá na energia, não tá nem preparado para receber aquele rezo. De maneira nenhuma eu vou benzer alguém dentro de um boteco, de um bar, de um lugar que tem uma energia que não é do benzimento. Não tô nem falando de energia do bar, não tô falando mal de nada. Eu tô dizendo que a gente tem que prestar atenção no aquilo que a gente quer oferecer, tem que estar presente naquele ambiente também, né? Então, aquele ambiente não é para benzer, né? Bar não é. Gente que tá debochando da gente, tem isso, viu, gente? Vai vir muita gente te testando. Então, você também fala, olha, volta um outro momento, sabe? De maneira nenhuma. A gente é ser humano, né? Então, a gente tende o ego da gente, eu vou provar que eu posso benzer. Vai ver, tá debochando. Não, querido, volta outra semana, um outro dia, quando você estiver melhor, né? Pra gente se respeitar, pra gente se curar junto. Então, nada disso convém. Outra coisa, quando você vai benzer, você vai usar alguns verbos, né? Então, você vai verbalizar alguma coisa, pode ser baixinho, pode ser até só no seu pensamento, do jeito que você achar melhor. Por exemplo, criança, eu gosto de, às vezes eu pego no colo quando é bebê e eu canto. Eu canto para a criança e vou rezando enquanto eu já sei o poder daquele canto. Quando é um adulto, já é diferente, mas eu sempre vou oferecer, verbalizar coisas positivas. Então, que haja cura, que haja saúde, que haja amor, que haja prosperidade, que haja
esperança, alegria. Então eu vou usar verbos positivos, né? A pessoa chegou com uma queixa de doença, eu vou usar a saúde, a cura. Eu vou sempre verbalizar e firmar coisas positivas para essa pessoa que me procurou. Então, o que eu não devo fazer quando estiver lá rezando? Costumo dar risada, mas é sério, gente. É assim, ó, às vezes a gente vai rezar e aí a gente se empolga, né? A gente acha que tem todos os poderes, né? E tem, mas não sabe usar, né? Então, o que acontece? Nunca você vai dizer assim, desejo que todos os espíritos trevosos, que o encosto, que o coisa ruim. Não, gente, jamais você vai usar esses termos, essas palavras, nada no negativo, não cutuca, não mexe, tá? A gente tá usando benzimento aqui para promover paz, esperança, harmonia, cura. Então é só isso que a gente vai desejar, tá? Então a gente não precisa verbalizar e tentar desejo que que esse tumor não seja um câncer, pelo amor de Deus. Não mexe com isso, não tem nada a ver com benzimento. A gente vai usar, mesmo que a pessoa chegue falando que tem um tumor maligno e tal, a gente só vai rezar a favor da saúde, certo? Então, isso é uma coisa principal, sabe? Não vai mexer com o que você não dá conta, certo? A gente só tá trabalhando a oração a favor do bem e do amor. E repito milhões de vezes isso, tá? Então, apenas afirmações, pensamentos e desejos de coisa boa, sempre positivamente, tá, Duda? E se eu me sentir mal, né? Pode ser que eu me sinta mal. Para um pouquinho, respira, faça uma oração para você, não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum que vai te atingir. Não existe, porque você não evocou o mal, você não trabalhou falando do mal, pensando no mal, não tem como mal nenhum chegar até você. Você está protegida com a oração inicial que você fez, você firmou uma vela, você direcionou essa vela para a sua proteção, para a proteção do ambiente, para a proteção de todos. Então tá tudo certo, não precisa nem pensar nisso, certo? E aí, para encerrar, você vai encerrar esse momento, né? Se possível, tomar um banho, trocar as roupas, né? Fazer essa oração final para você, agradecer o momento, a oportunidade de troca, de aprendizado. Não dá para tomar banho, não tô em casa, eu tenho um lugarzinho que eu benzo lá na minha igreja, enfim, em qualquer lugar. Vai até um lavatório, lava bem as mãos, oferece aí toda a sua gratidão e deixa ir embora tudo que não seja seu, tá? Então, é assim que a gente vence. É bem simples, é bem rápido, assim, essa informação que eu trouxe para vocês. Por quê? Porque não tem que ficar inventando, sabe? O rezo vem do coração, você pode cantar, você pode orar, você pode benzer com o instrumento que você quiser e é simples, você pode sim, é só querer, tá? Espero ter contribuído, espero ter ajudado, me coloco à disposição se você tiver alguma dúvida, tem um material que eu vou estar disponibilizando para você, tá bom? Então fique à vontade e pode sair benzendo por aí, com muita responsabilidade, com muito respeito e com muito amor. E é isso.